trazer 3 dimensões em termos de tempo desse reino. A primeira dimensão é do passado. Veja, em Mateus capítulo 1, versículo 11, as palavras do Senhor: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Na história, Abraão, Isaque e Jacó eram integrantes do povo de Deus. Ele está dizendo, muitos nessa geração vão se sentar com eles futuramente no reino futuro. Então o reino de Deus tem tido, de uma maneira ou de outra, a sua existência ao longo dos séculos. E isso inclui o que ele coloca aqui: Abraão, Isaque, Jacó, e tantos quantos ouviram, entenderam e creram na mensagem do Senhor. Mas além da história do plano de Deus ter a dimensão do passado, o plano de Deus também tem a dimensão do presente. Em Lucas capítulo 17 diz o seguinte: nem se dirá, aqui está ele, o reino, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. De alguma maneira, quando o Senhor Jesus fala e ensina, Ele está dizendo, o reino já chegou. O reino já chegou, numa dimensão ele já chegou. Isso é, na medida em que eu ouço a mensagem, reconheço quem é Jesus, e me prostro diante dele, reconhecendo como rei, o reino chegou. A Carmo, nessa semana, conheceu uma senhora de 89 anos, e ela se impressionou com a vitalidade da mulher, e ela perguntou para a mulher, qual o segredo da sua vitalidade com seus 89 anos? E a mulher respondeu o seguinte para ele: a fé, a dependência de Deus, a alegria de viver e fazer o que quer. Da perspectiva de Deus ser do rei, não cabe a ideia, vou fazer o que eu quero. Porque existe um rei. Ele reina, ele legisla. Ele executa, mas ele também vai julgar. Então hoje eu manifesto efetivamente a ideia de que o reino chegou quando eu me coloco submisso a esse rei. O que você tem feito nas redes sociais, a maneira como você digladia por questões políticas, política do império das trevas. Você está seguindo os princípios de Deus ou do império das trevas? Como é a maneira com que você lida com a verdade? Você está seguindo um modelo de Deus de falar a verdade, custe o que custar? Ou você está disposto a mentir por uma boa causa, que o governo fica com menos parte do seu imposto de renda? O que você está fazendo com a sua vida sexual? Quem é que rege o que você assiste na internet ou na televisão? É o império das trevas ou é o Senhor Jesus? Talvez alguns de vocês aqui vivem uma história de mágoas e ressentimentos e de parentes com os quais você não fala por causa que fizeram de você. Quem é que está reinando na sua vida? O reino tem uma dimensão do passado, o reino tem uma dimensão do presente, mas o reino também tem uma dimensão do futuro. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse em Marcos: eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Ele está anunciando, haverá um tempo em que eu vou tomar desse cálice com vocês, quando eu me reunir com vocês. É futuro.
Eu lembro de uma mulher piedosa, que trabalhava em um ambiente de prefeitura, na Grande São Paulo, e que tinha o poder de, com muito pouco, poupar gastos de empresas. Ela me disse: Fernando, na primeira abordagem que eu fiz, o dinheiro que trouxeram para me oferecer, eu comprava um carro. Da segunda vez, o que me ofereceram, eu comprava um apartamento. A partir dali eu não quis nem ouvir. E ela contou que, certa ocasião, um empreiteiro disse o seguinte para ela: eu sei que você tem um preço. Qual é o seu preço? Ela disse: eu tenho um preço, mas você não tem dinheiro, nem essa prefeitura para pagar o meu preço. Ele se sentiu confortável, sentou com a sua malinha, falou: qual é o seu preço? E ela disse: o meu preço é o preço de um cálice. Ele falou: cálice? O que é isso? E ela disse: o Senhor Jesus Cristo me prometeu que um dia eu vou tomar do cálice que comemora a salvação dele. Não estou à venda. Eu quero encontrá-lo. Aquele homem caiu em lágrimas, em pranto. Não tinha café, não tinha água com açúcar que o consolava. Mas quando ele pôde falar, ele disse o seguinte: eu sou um crente desviado. Nós temos que enxergar essas perspectivas do reino. Todos aqueles que se achegaram a Deus, desfrutaram da sua salvação, participam do reino. Todos aqueles que estão levando suas vidas, não fazendo o que quer, mas conforme Ele diz, faz parte do reino. Mas com a certeza de que um dia vai encontrar o Senhor. Porque nós vamos prestar contas a Ele. Em Apocalipse diz o seguinte: quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Haverá ocasião em que todos vamos chegar diante dele e prestaremos contas.